A gente vai falar um pouquinho desse salmo. Eu já tinha uma vontade de falar sobre ele. A gente lê muito ele, a gente conhece até mais ou menos de cor, algumas pessoas já sabem ele de cor. Mas eu queria falar sobre 6 atributos de Deus relacionados ao Salmo 23. É um salmo que as pessoas, inclusive, gostam de deixar aberta a Bíblia lá, né? No Salmo 23 ou no Salmo 91, como se o Salmo pudesse salvar. Mas ele não pode salvar. O Salmo ele só serve como proteção para a nossa vida quando a gente tem o Senhor da palavra em nosso coração, em nossa vida. Amém? A gente vai estar fazendo a primeira leitura toda e depois a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse salmo e os atributos de Deus. Eu vou estar explicando para vocês o que significa isso, o que é atributo de Deus, o que significa isso para nós e o que o Senhor quer nos revelar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá. Salmo de número 23, vamos ler então. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de todos os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Não é muito conhecido? Né? A gente até, se der mole, a gente já fala até de cor. O Senhor me pastor, ele me faz deitar, a gente fala até de cor. Mas o que eu quero trazer é sobre algo mais profundo que está dentro desse salmo, que está assim, intrínseco o nome, quando tem algumas coisas escondidas dentro do salmo. E são 6 atributos de Deus. O que são atributos? Atributos, no caso de Deus, são qualidades que Deus tem, porque Deus ele tem atributos. Agora eu vou entrar em escola dominical mesmo. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São qualidades que Deus tem, do ser dele, e que ele permite que a gente também tenha. Existem atributos comunicáveis e incomunicáveis. E dentro desse salmo existem 6 atributos de Deus. 6 nomes que Deus tem. Porque quando se fala o nome de Deus, gente, é muito profundo o nome de Deus. Porque não é só Deus. Não é só Deus. Quando ele foi se apresentar a Moisés, e Moisés, lá em Êxodo 3,14, ele fala assim que Moisés falou para ele que levantaria ele para levar o povo, e Moisés falou assim para Deus: mas o que eu vou dizer para Faraó? Qual o teu nome? Qual o teu nome? E ele fala assim para Moisés: fala que o eu sou, o que tiver que ser, te mandou. Por quê? Lá no Egito, existiam vários deuses. O Deus que protegia isso, o Deus que protegia aquilo, o Deus que fazia isso, o Deus que fazia aquilo. Não é assim até hoje? Não tem os santos padroeiros? O santo padroeiro disso, o santo padroeiro daquilo, o santo das causas impossíveis, o santo daquilo do outro. São deuses que parece que só têm uma função, não é verdade? Lá mesmo nos povos antigos existia o Deus, por exemplo, o Deus Baal. O Deus Baal era o Deus da lavoura, de fecundar, para trazer chuva. Ele só servia para isso. Mas quando falamos de Deus, Deus não só serve para uma coisa. Deus não só serve para chuva ou para sol. Deus não só serve para trazer paz ou para não trazer paz. Deus, ele é eu ou sou o que tiver que ser. Ele é o Deus que se encaixa dentro das nossas necessidades e daquilo que o mundo precisa. Não precisamos buscar outro Deus. Por isso que ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Ele é suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades.
Então, quando a gente fala de atributo de Deus, fala dessas qualidades que Deus tem, que supre as nossas necessidades. Talvez eu pergunte aqui para a Silene uma dificuldade que ela esteja vivendo hoje, vai ser diferente da dificuldade que o Henrique esteja vivendo. Então, Deus se apresenta para a Silene hoje como Deus, por exemplo, de paz, e para o Henrique como Deus de provisão. Porque o que o Henrique está precisando é provisão, o que a Silene está precisando é de paz. E é o mesmo Deus, entenderam? É o mesmo Deus. Não é um Deus da paz, outro Deus da provisão, outro Deus não é o mesmo Deus que é suficiente em nós. Está conseguindo compreender, igreja? Então, quando se fala de atributos de Deus, fala dessas qualidades de Deus. E quando a gente lê aqui o Salmo, vamos agora ver aqui o Salmo. Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente pega essa tradução, a tradução nossa, a tradução brasileira, algumas coisas, a nossa língua portuguesa, é uma língua que, às vezes, ela é um pouquinho pobre. Por exemplo, lá no grego, quando foi escrito sobre o amor, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Lá é um amor diferente do que... Aqui só fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Só que esse amor que é falado lá no grego é como se fosse, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro responde, não, Senhor, eu gosto de você. Como se fosse o nosso gostar daqui. E quando a gente lê aqui, primeira coisa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é que nada vai faltar, igreja. Não é que nada vai faltar. Por quê? Porque eu já vi algumas pregações, eu já vi algumas pessoas falando de que se tem faltado alguma coisa na tua casa, se tem faltado alguma coisa na tua vida, é porque você não tem o Senhor como pastor. E a gente sabe que falta, não falta às vezes? O essencial muitas vezes não falta. Graças ao Senhor, eu tenho certeza que aqui ninguém já passou necessidade de fome, né? Mas às vezes falta, uma conta é atrasada, não é verdade? Às vezes falta uma carninha, não é verdade? Uma mistura. Às vezes falta um legume, que você gosta de comer legume, mas aquela semana não deu para comprar a fruta, o legume. Falta, as coisas faltam. Às vezes falta saúde, não é verdade? A gente fica doente. Então, quando ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor e Ele, o Senhor, não vai nos faltar em qualquer situação. Quando fala desse o primeiro atributo que é falado aqui, é o Jeová Rofi. O que é o Jeová Rofi? Significa o Senhor que é pastor. A gente aqui não tem, talvez, muito entendimento do que é um pastor. A gente pensa em pastor, o homem. A gente pensa no pastor da igreja, na pastora da igreja. Mas é muito mais profundo. A ovelha, ela lá na região que foi escrito isso, era muito comum as pessoas cuidarem de ovelhas. E a ovelha é um animal muito dependente. Eles não têm nenhum mecanismo, a ovelha não tem nenhum mecanismo de defesa. Os animais não têm? Tem os animais que mordem, tem animais que têm garras fortes, tem animais que têm veneno, que se defendem com isso. A ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa. Ela precisa totalmente do pastor. Ela precisa do pastor para tudo. Ela precisa do pastor até para beber água. Porque ela tem medo. Ela é um bicho muito medroso. Por conta disso, ela é muito vulnerável, ela é muito amedrontada. Não sei quem já teve animais que são assim. Pensa num cachorro medroso, num gato. Eu lembro do meu gato. Ele morreu. Ele era castrado, então ele era medroso. Às vezes, ele ficava todo acuado, ele ouvia qualquer barulho. Mas, às vezes, o bicho tem essa coisa. Tem bichos que são mais acuados. A ovelha é um bicho assim. Quando fala que o Senhor é meu pastor, significa o seguinte, que nós, como ovelhas, não podemos fazer nada. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça algumas coisas que parecem que está nas nossas mãos para fazer, ai de nós se não fosse o Senhor. Porque se Deus fizer assim, acaba tudo, para tudo. Você viu pela pandemia, acabou, parou. Gente querendo trabalhar e não podendo trabalhar, gente querendo fazer e não podendo fazer, porque parou tudo. O governo parou e tal. Se Deus fizer assim, acima do governo está o governo de Deus. Se Deus fizer assim, para. Então, mesmo que a gente tenha uma condição de vida, de trabalho, a gente precisa entender que o Senhor é o nosso Jeová Rofi. O nosso sustento não vem do nosso trabalho. Está entendendo? O nosso sustento não vem da nossa inteligência.
O nosso sustento não vem dos nossos braços, o nosso sustento ele vem do Senhor, que abriu uma porta de emprego, que me deu inteligência para fazer algumas coisas, que te deu capacidade para algumas coisas, que te deu uma faculdade, que te deu um estudo, que te deu qualquer coisa para você fazer. Mas a gente precisa entender que, como uma ovelha era dependente do pastor, nós somos dependentes do nosso pastor. Mas quem é esse pastor? A gente vai ler lá em João, abre aí para mim, Bia, já está até aberto aí que eu deixei, João 10, do versículo 10 até o versículo 15. Quem é o nosso pastor? É o pastor Eduardo? Não é, gente. Pastor Eduardo é um servo do Senhor, que Deus levantou, o anjo da igreja, que Deus levantou para instruir e para conduzir a igreja, as ovelhas, ao verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. Olha o que diz aí. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E, engraçado, o versículo 10, eu que fiz questão de botar ele, não estava incluído, mas eu quis botar. Volta aí para mim, versículo 10, Bia, fazendo favor. Olha o que diz aí. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Quem aqui já ouviu falar assim que o diabo vem para matar, roubar e destruir? Não está escrito isso na Bíblia. São coisas que as pessoas vão, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir? Vem. Mas também tem o ladrão. Quem é o ladrão? É o pastor falso, é o mercenário. É aquele que só suga das ovelhas. É aquele que vem para tirar das ovelhas o que ela pode dar de melhor. E quando acaba, não tem mais lã, não tem mais gordura, não tem mais nada, ele joga ela e deixa o lobo pegar, porque não tem valor nenhum. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o Jeová Rofi. Ele é o nosso pastor e ele não nos faltará. Esse é o primeiro atributo de Deus. É um atributo incomunicável. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor, ele é o nosso pastor. E ele não vai deixar faltar nada para nós. Nem mesmo os tempos difíceis. Amém, igreja? Agora vamos ao versículo 2 aqui de Salmo 23. Verso 2. Deitar-me faz, pastor, em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Vai. Refrigera a minha alma. Esse aí está falando do Jeová Shalom. Shalom, o que significa Shalom? Todo mundo já sabe. O que é Shalom? Oi? Shalom? O pessoal fala Shalom, Shalom Adonai, paz do Senhor. Shalom é paz. Jeová Shalom, aquele que dá paz. O que o pastor faz? Deitar-me faz em verdes pastos. As ovelhas, elas têm que todo dia sair para ir para um lugar verdejante, um lugar que possa ter mato, que possa ter uma água bem tranquila para ela poder beber água, não se assustar. Um campo aberto, aquele campo assim aberto que dê para o pastor ter uma boa vista delas, para o pastor não deixá-las se perderem no meio daquilo tudo. Então, assim, o que o pastor faz? O pastor tem tanto amor, tem tanto carinho, tem tanto cuidado com as ovelhas, com a minha vida e com a tua vida, o nosso pastor, que ele faz o quê? Ele te leva para um lugar tranquilo, verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele te dá paz. Ele te dá paz. É o Jeová Shalom. Eu ia falar Rafá está ali. É o Jeová Shalom, porque é o Deus da cura. Ele é o Jeová Shalom, que te dá paz. Gente, essa paz que Deus dá para a gente, ela não significa que a gente não vai ter dificuldades nem problemas.
Ela não significa que a gente não vai entrar em desespero em algumas situações, porque isso a gente entra. Mas quando fala que ele é o Jeová Shalom, significa que meio aquele turbilhão que a gente passa na vida, que todo mundo passa, um turbilhão, às vezes é uma conta que você não conseguiu pagar, às vezes é uma situação que você se precaveu tanto para não passar por aquilo, você se organizou financeiramente, e quando você vê aquilo aconteceu. A sensação parece que tira mais a paz quando vem uma coisa repentina. Tem coisas que, comigo, pelo menos, acontece assim. Quando é uma coisa que eu me organizei para não acontecer, acontece, me dá um pouco mais de raiva, me dá um pouco mais de ansiedade. Parece que eu perdi o controle. Mas, se eu perdi o controle, o Jeová Shalom não perdeu o controle. Está tudo no controle dele. Então, ele permite que situações que parece que eu e você perdemos o controle, para você e eu entendermos que nós somos dependentes dele e que ele vai nos fazer deitar em verdes pastos, ele vai nos levar a essas águas tranquilas, ele vai refrigerar a alma. Inclusive, está bem refrigerado, né? A gente está até com o ar-condicionado ligado naturalmente. Mas quando está no calor, por exemplo, a gente sente aquele frescor. A gente sente a gente bebe uma água gelada, está com muita sede. É isso que o Senhor faz com as nossas vidas. Ele tem esse poder de trazer essa paz. É uma paz, gente, que é muito interna. Não é porque em volta está tudo tranquilo. É porque dentro está tudo tranquilo. É porque Ele comunica com a gente a sua paz. Ele traz o seu Espírito sobre nós, né? Ele fala conosco aqui através do Espírito que Ele está no controle daquela situação. Tanto que ele disse lá em João 14, fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que ele me dá, que ele te dá, não é uma paz como o mundo a dá. Porque o que o mundo acha que é paz? O mundo acha que é paz quando você está com a tua despensa cheia. O mundo acha que é paz quando você está com as tuas contas pagas. O mundo acha que é paz quando você está com teus filhos bem, todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando. Isso é o que o mundo prega. Mas o que o Senhor ele quer nos dar, entender, que a paz que Ele dá para nós, se estiver tudo bem, Ele é a nossa paz. E se estiver tudo ruim, Ele também é a nossa paz. Porque tem hora que parece que as coisas saem do trilho, né? Parece que o negócio parece que desanda, assim. Você fez tudo para não acontecer, aconteceu. Ele continua sendo a nossa paz. Eu quero que isso grave bem no coração de vocês. Jeová Rofi, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. A terceiro atributo que Deus tem por nós, está no versículo 3, no final, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Está na parte B, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o Jeová Tsidkenu. Difícil, né? Tsidkenu, que significa o quê? O Senhor é a minha justiça. Porque Ele é o quê? A nossa justiça. Gente, o que é justiça? Vamos pensar aqui o que é justiça. Você coloca um processo hoje na Justiça do Brasil, demora-se um tempão para se julgar a tua causa, tem um bolo de processos desse tamanho. Quem chega com dinheirinho e está aqui embaixo, o processo é colocado aqui em cima, não é assim que acontece? Não é essa justiça que a gente vê nesse mundo? Ou quando não é arquivado, por falta de provas, sendo que foi provado, sendo que foi colocado ali. Não é essa a nossa justiça? Mas a justiça do Senhor não é essa. A justiça do Senhor, Ele dá o que é de direito, porque ser justo, gente, é dar o que é de direito. Ele dá o que é de direito. Não adianta eu querer que Deus faça justiça eu estando errada na minha causa. Eu estou pedindo para Deus julgar a minha causa. Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. Mas quem está errada sou eu, Ele vai chamar a minha atenção. Porque Ele não vai ser justo só porque eu sou serva dEle e eu estou pedindo justiça numa situação que eu estou errada. Não pensa você que... Igual uma vez eu me lembro de uma mulher falando assim, pastora, ora por mim, Satanás entrou na minha casa. Eu falei, o que aconteceu, minha irmã? Eu estou devendo 3 meses de aluguel e a dona da casa quer tirar a minha casa. Eu falei, querida, você está devendo 3 meses de aluguel. Você está entendendo? Não tem diabo nisso, não tem, né? O que é justo é que a pessoa que alugou a casa receba.
Você pode conversar com ela, pedir ela um pouquinho de clemência, pedir ela um pouquinho de tempo que você vai resolver. Mas, gente, não é diabo. É igual pessoas que cantam, restitui, eu quero de volta o que é meu, marido que nem é teu. Tem gente que canta, roubou o marido, era amante, o marido veio para ela, e o cara volta para a esposa original, e ele fala, eu quero de volta. Não é teu não, querida. Não é teu. Então, Deus não vai restituir, porque Deus é um Deus de justiça. Ele vai fazer isso que a gente entre nessas veredas de justiça. A nossa visão também vai ser uma visão que vai ser transformada com o quê? Com uma visão de quem é justo. A palavra de Deus fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Então, não adianta eu querer, Deus julga a minha causa estando errada. A primeira coisa que Ele vai trabalhar em mim é falar assim, filha, está errado. Essa causa tua está errado. O que você está pedindo está errado. Então, a gente precisa pedir. O Deus Tsidkenu, Jeová Tsidkenu, é o Senhor, é a minha justiça. Senhor, me ajude a olhar com os teus olhos de justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. O que eu estou pedindo ao Senhor é justo. Eu tenho certeza que aqui tem algumas pessoas que estão pedindo algo ao Senhor. Vamos falar do Henrique, que tá com a aposentadoria lá em Brasília. É justo, não é justo? Quantos anos você trabalhou? 35. E tem insalubridade, que era ser menos tempo, não é verdade? Não é justo? Então, a gente pode pedir, Senhor, julga essa causa? É justo. Senhor, julga essa causa. Eu estou pedindo para Deus julgar uma causa minha, a herança do meu pai lá. Senhor, julga, é justo. O que meu pai não deu em vida, Ele pode dar agora, depois que morreu, porque meu pai não fez nada. Pô. Eu não tive um pai, gente, eu não tive a presença de um pai. Permitiu o Senhor que Ele deixasse algo para mim e para o meu irmão. Meu irmão está passando também muitas dificuldades. Então, eu falo, Senhor, julga a nossa causa. É justo, não estou tirando de ninguém. Não estou falando, Senhor, tira de todo mundo lá e me dá. Não, Senhor, julga a nossa causa. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, a gente começa a entender que esse atributo de Deus precisa também fazer parte daquilo que Ele me chamou para ser, justo. O pastor leu aqui no Oséias 14, que somente aqueles quem é sábio e prudente, aceita o que é bom. Até lembrei de um louvor antigo, né? E entende essas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Os justos andarão por esse caminho e não errarão. Mas que justos são esses, pastora, se eu faço tudo errado? Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Se lembra do Senhor é o meu pastor, do pastor? O que o pastor fez? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que o bom pastor fez? Deu a sua vida por mim, por você, por nós. E Ele me justificou e te justificou. Então, em Cristo Jesus, em Cristo, bom pastor, nós somos os justos diante do Senhor. Pai, então, já que eu sou justificada, deixa eu andar nessas ruas da justiça. Então, quando eu começo a andar nas ruas da justiça, eu paro até de julgar. Porque às vezes a gente olha e julga, não julga? Não entendo fulano, não entendo ciclano, não entendo por que passa por isso. Gente, tem um processo ali que Deus está trabalhando. Ora, né? Deus vai fazendo a obra, não é assim que faz? Deus, Ele acaba até aclarando nossa mente para que a gente entenda. Filha, eu não abri teus olhos? Ora para que eu abra os olhos dela também. Abra para que eu abra os olhos dele também. Abra para que a minha redenção chegue lá também. Guia-me pelas veredas da justiça. Esse é o terceiro. O quarto, Jeová chamar. Jeová chamar, ele é o versículo 4, bota ali, Beck. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jeová chamar o Senhor é o meu companheiro. Ele está ligado à presença do Senhor. A gente cantou aqui hoje, né? Em tua presença, Senhor. A presença de Deus, gente, ela não está aqui porque eu me arrepiei. Vocês estão entendendo? Ou quando eu saí daqui, a presença de Deus foi embora. Não. A presença de Deus, tudo está contido no Senhor. A presença dele está em todo lugar.
Mas existe uma diferença quando ele está em todo lugar e quando eu tenho consciência dessa presença e eu tenho o temor por essa presença e eu ando pelas dificuldades que eu ando, pelas lutas que eu ando, eu sei que ele está ali comigo, porque ele é o Jeová chamar. É o Jeová que entra comigo no banheiro. É o Jeová que dorme comigo na minha cama. É o Jeová que está comigo quando eu estou dirigindo o carro. E falo besteira. Vou falar aqui, né, que a gente fala sempre disso aqui, né? É o Jeová que quando eu estou aborrecida com alguém, quando eu xingo alguém, está ali. Vocês estão entendendo? Ah, não, pastor, eu acho que nessa hora ele sai. Não sai, não. Ele é o nosso companheiro. Ele está ali. E é o Jeová que, quando eu estou pelo vale da sombra da morte, nos momentos mais sombrios da minha vida, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ele não só está ali, como ele está nos pegando no colo, muitas vezes. Como ele está, muitas vezes, falando comigo, batendo no meu ombro e falando, filha, isso vai passar. Essa situação vai passar. Por que não passa, igreja? O problema pode ser o pior do mundo, passa. Eu estava ouvindo hoje um pastor pregando, de um amigo dele, um outro pastor, e esse pastor, o outro pastor foi acometido de uma doença, um câncer no cérebro, né? E estava numa situação bem difícil, a igreja, ele era muito conhecido, muitas pessoas orando por ele, e ele chegou um dia na igreja e falou assim, irmãos, eu creio que Deus vai me curar, mas eu não sei se vai ser a forma como nós temos orado. Primeiro, se Deus me curar fisicamente, eu vou ver a glória de Deus e vocês vão ver a glória de Deus. Porque a cura vai ser uma manifestação da glória de Deus. Mas se o Senhor aprover ao Senhor não me curar, só eu vou ver a glória de Deus. Porque eu vou entrar na glória do Senhor, que é isso que Ele tem reservado para os seus filhos, e vocês ainda vai demorar um pouco de tempo para ver a glória do Senhor. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, como é bom quando a gente tem um entendimento no Senhor. Não é que a gente queira morrer, ninguém quer. A gente ora por cura, a gente ora para Deus fazer. Mas a gente entender que o Senhor é o nosso Jeová chamar, que está conosco o tempo todo. E se acabou o nosso tempo aqui, e se chegou o nosso estado aqui, a gente vai estar na glória com Ele, envolto com essa presença que não vai ter mais as inclinações, como a gente estava falando aqui, que as inclinações do homem é só para o que é do mal. Não vai ter mais, lá na glória não tem mais inclinação. Ele é o nosso Jeová chamar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o quarto. O quinto, Jeová Nissi. Já ouviram isso também? Na música também tem, né, Silene? Jeová Nissi, o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha vitória. E é engraçado que quando se fala no Antigo Testamento sobre vitória, eram vitórias físicas mesmo, eram conquista de territórios. Davi foi um grande guerreiro. Davi, quando ele escreve, esse salmo é salmo de Davi. Quando ele escreve isso, ele está entendendo que ele, nas batalhas que ele enfrenta, ele tendo vitória, ele vai conseguir um grande pedaço de terra para Israel. O povo de Israel vai ser bem conhecido, situações ali vão acontecer de dinheiro, de provisões, porque quando tinha guerra e espaços eram adquiridos, existiam os despojos. Existiam as riquezas daquela terra que era para quem venceu. Então ele entende, Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória. E quando a gente fala aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, então significa que para eu ter vitória, nesse caminho, eu tive que fazer inimizades. Não é que eu tive que fazer inimizade. Infelizmente, a gente hoje, o maior inimigo nosso é o inimigo das nossas almas. Quem é? Satanás. E Satanás usa o que e quem para nos afrontar? Pessoas, situações. Por isso que Paulo, quando chega já no Novo Testamento, os inimigos já não são mais povo ali, povo aqui, povo acolá. A nossa luta não é contra carne e nem
sangue, mas contra principados e potestades. Então, os inimigos se tornaram o quê? Ficou algo mais espiritual. Porque se alguém da minha família está se levantando contra mim, quem está por trás? É alguém da minha família? Satanás. E com Satanás eu brigo como? Orando, guerreando, repreendendo. Por isso que, às vezes, a gente tem essas guerras acirradas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente, às vezes, perde, não é sabe porque fica uma guerra, né? Porque meu marido aí briga com o marido, tem gente que briga com o marido, briga... Não, gente, a gente precisa entender que o Senhor é o Jeová Nissi, Ele vai na frente das nossas batalhas. A guerra é dele, a vitória é nossa por causa dele, né? Então, o Senhor vai guerreando. Me defenda, como, né, Margarete passa umas situações assim, Senhor, vai lá e me defenda, porque já estou cansada. Não é assim que acontece, gente? Prepara-se perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa, Senhor, porque eu falo, parece que não ouvem. Por quê? Quem tem que guerrear? Nós em oração e o Senhor que vai na nossa frente. Aí o que Ele faz comigo e com você? Ele te capacita. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a tua cabeça com óleo. Ele coloca uma unção na tua vida, na minha vida, para que os teus inimigos não te resistam quando você falar. Mas se eu for na minha força, se eu for na minha fala, se eu for na minha falta de, às vezes, a minha vontade de me defender, sem a unção de Deus, eu vou criar ainda mais inimigos aí, inimigos carnais mesmo. Mas se eu tiver com o entendimento que Ele me ungiu, Ele é o Jeová Nissi, é o Senhor da minha vitória, Ele colocou o seu óleo sobre a minha cabeça, meu cálice transbordou, eu tenho autoridade para falar. Amém, igreja? Não é difícil isso? É muito difícil, não é? Parece até bonito, até uma coisa poética, mas é difícil. Por isso que a gente precisa buscar sempre a face do Senhor. Por isso que a gente precisa pedir, Senhor, unge a minha cabeça com teu óleo. Senhor, faça meu cálice transbordar, para que quando eu falar, não seja eu, seja o Senhor. Para que quando eu tocar, não seja eu, seja o Senhor. Para que quando eu fizer alguma coisa, não seja eu, porque o Senhor é o meu Jeová Nissi. O Senhor é a minha vitória. O Senhor está indo na frente e vai guerrear por nós e vai nos ajudar. Amém, igreja? Estão entendendo, sim ou não? Amém. E o último está no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O último é até muito conhecido, Jeová Jirê. Jeová Jirê, o Senhor é a minha provisão. É a provisão. Então, a gente falou aqui, Jeová Rofi, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Tissidkenu, o Senhor é minha justiça. Jeová Shammah, o Senhor é meu companheiro. Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória. Jeová Jirê, o Senhor é a minha provisão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando a gente fala assim de Deus, gente, a gente vê que é um Deus completo. Porque talvez o que eu esteja precisando hoje é de uma provisão de Deus muito grande. Está entendendo? Eu sei que vocês também estão precisando de provisão. Nós estamos precisando de provisão. Mas, de repente, não é a provisão que é o meu problema, nem o teu problema. É paz. Ou talvez não seja. De repente, é uma vitória que eu preciso. É algo que eu tenho clamado ao Senhor. Por alguém que se converta, por um filho para que saia das drogas, por uma situação de emprego, por uma situação de uma enfermidade que precisa ser curada. Vocês estão entendendo? Deus, Ele vai ser o que tiver que ser. Ele vai me ajudar e te ajudar no que você precisar. Eu não preciso clamar a outro Deus. Eu não preciso ir lá no Deus A, no Deus B, no Deus C, porque o nosso Deus, Ele é completo. E o último texto que eu queria ler agora é Êxodo 3,14, Bia, que fala exatamente disso, do Senhor ser o que tiver que ser. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
Você não está sozinha no meio da batalha. Eu não estou sozinha no meio da batalha. Nós não estamos sozinhos no meio da batalha. Nós não somos pessoas que foram criadas e largadas ao léu da amargura, como existe uma teologia que fala que Deus criou tudo e viu que o negócio fica ruim, abandonou todo mundo aí à própria sorte. Não, 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 não. É um Deus que é presente, é um Deus chamar, é um Deus shalom, é um Deus de provisão, é um Deus de cura, Jeová Rafá. É um Deus de cura, é um Deus de correção, que Ele corrige. A vara e o cajado está lá na mão dele. Era um instrumento muito usado pelos pastores para dar uma puxada e para dar uma varada. Porque quando você apanha demais, você fica traumatizado, quando você apanha de menos, você fica mole. Então, o pastor que cuida da ovelha, ele sabia a dosagem certa para cuidar. E tinha certas situações, quando a ovelha era muito rebelde, ele quebrava a perna da ovelha, enfaixava, e aquela ovelha ficava o tempo todo sendo carregada por ele durante 1 ano. E aquela ovelha nunca mais saía de perto do pastor, porque entendia que o pastor era o provedor, a paz, tudo que ela precisava. Que a gente não seja como essa ovelha rebelde. Que a gente busque no Senhor o que a gente precisa. Que eu não busque em outro lugar. Primeiro eu vou no Senhor. Primeiro eu vou nele, falar, Deus, eu estou precisando de uma provisão. Senhor, eu estou precisando de paz. Senhor, eu estou precisando da tua alegria. Senhor, eu estou precisando da tua presença. Senhor, eu estou precisando da tua justiça. Estou precisando da tua vitória sobre a minha vida. E eu quero viver esse propósito em nome de Jesus. Amém, igreja?